Aleluia! Boa noite, irmãos e irmãs. Saúde, paz, prosperidade a todos. Muito obrigado para quem está nos assistindo virtualmente também. Oferecemos a você a nossa saudação de paz, saúde e prosperidade. É uma alegria e é uma responsabilidade estar aqui hoje, falar da palavra de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 9, eu quero ler na revista e corrigida, o irmão que está na mídia, por gentileza. Lucas 9, 1 ao 6, revista e corrigida. Eu confesso aos irmãos que eu já acordei um pouco intranquilo com aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque o pastor Moisés, pelo Espírito, tem movido-nos a sairmos da inércia. E tirar um objeto da inércia desprende uma força muito grande. Você empurrar para sair da inércia. E eu senti um pouco desse peso hoje. Irmãos, eu não sei se você sabia, mas em 2021 fizeram um censo. Já existem cerca de 20 milhões de desigrejados no Brasil. Isso em 2021. O que é um desigrejado? É um pentecostal não, é um protestante não confessional. É um protestante que não protesta. É uma incoerência, né? É um protestante que não protesta. E isso tem crescido. É um protestante que não protesta, é um crente que não crê, é um evangélico que não evangeliza. Isso é um crente não confessional. Então nós temos sido despertados aí nesses meses a sairmos dessa inércia, porque, queridos, o diabo, ele não está preocupado se você frequenta o prédio de qualquer igreja. Às vezes ele até gosta que alguém frequente o prédio da igreja. Mas o diabo se preocupa quando a igreja assume uma posição apostólica e profética nessa geração. E é isso que estamos sendo despertados. Lucas 9, 1 ao 6. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Pai, continuamos na tua santa presença, fala conosco, nos capacita a ouvir a tua palavra, me capacita a falar da tua palavra, pois se a tua presença não for conosco, nós não vamos entender o que é ensinado, nós não vamos entender o que é exortado, nós não vamos entender aquilo que é para a nossa edificação. E se o Senhor não me capacitar para falar, a ministração da palavra será sem força e sem vida. Espírito Santo, somos totalmente dependentes do Senhor. Que os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente estejam banhados no óleo do Espírito Santo, para ouvirmos, entendermos e praticarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Criados para as boas obras, vamos falar sobre isso nas próximas segundas-feiras. Hoje eu vou dar apenas uma introdução, vou tentar dar uma introdução dentro deste tema, criado para as boas obras. Nós lemos ali, Lucas capítulo 9, o Senhor Jesus está no final do seu ministério da Galileia, e ele incentiva os discípulos a uma espécie de estágio naquele tempo.
Eles passaram um tempo vendo Jesus ministrando, e aí Jesus queria que eles colocassem em prática aquilo que eles viram Jesus fazer. A primeira coisa que Jesus faz, nós lemos, é convocar os discípulos. Jesus, ele chama os discípulos. Jesus, ele mais uma vez reativa e reaviva o chamado. E é o que nós estamos recebendo aqui nesses dias, uma reativação, um compromisso mais forte com o chamado de Deus nas nossas vidas. Há um chamado do Senhor para cada um de nós. Cada um de nós temos parte desse chamado. O chamado não é nosso, o chamado é do Senhor, o chamado é do Espírito Santo, o chamado é individualizado, o chamado é específico, o chamado é para mim e o chamado é para cada um de vocês. Há um chamado, mas existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter com relação ao chamado. Primeira atitude, não atender o chamado. Você que é mãe, que é pai, sabe o que eu vou falar agora. Você liga para o teu filho, ele não atende. Seu filho atende o telefone. Quando o seu filho está na sua casa, qualquer barulhinho no telefone, ele vai lá e atende o celular. É na mesa de almoço, na mesa do café, na mesa do jantar, na hora que vocês estão vendo um filme em casa, às vezes aqui no prédio da igreja. Mas quando você, papai e mamãe, liga para o seu filho, ele não atende. E qual é o sentimento que o pai e a mãe têm? Um santo sentimento de paciência. Eu vi um pai uma vez que amaldiçoou o celular do filho. Não atende o chamado. Há pessoas que ouvem o chamado e não atendem o chamado. A Bíblia fala em Romanos 10, 14, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém vai ouvir se alguém não falar? Atender ao chamado. Segunda atitude errada, atender ao chamado e desistir no meio do caminho. Você até atende, não, eu vou. E às vezes nós ouvimos uma palavra e quando nosso pastor prega, os pastores aqui pregam, dá vontade de fazer tudo mesmo, ir lá na frente, cair, rolar, chorar, se esguelar. Mas na hora do vamos ver, a gente desiste, alguém nega, alguém deixa para lá, alguém deixa para trás. Ou você atende e desiste, ou você atende e faz de qualquer jeito, ou você faz do seu jeito. Tanto quem desiste, quanto quem atende e faz de qualquer jeito, quanto quem atende e faz do seu jeito, o faz porque não tem certeza de quem o chamou. Quem te chamou? Quero fazer um pequeno teatrinho aqui com vocês. Eu vou precisar de alguns voluntários, não, né? Vou chamar mesmo na chincha, para você entender o que é que acontece quando você não tem certeza de quem o chamou. Pastor Felipe, que é alto, vem cá. Pastor Felipe vai representar o chamador, o Supremo Senhor, aquele que chama. Vem cá, pastor. Ele é alto, ele chama. Aí ele chama, por exemplo, Valdir. Vem cá, Valdir. Pastor Valdir. O pastor Valdir é o chamado. Já vem no fogo. Pastor Felipe chamou e o pastor Valdir disse: eis-me aqui. Como nós fazemos, eis-me aqui. Só que ninguém exerce o chamado sozinho. Precisamos de alguém. Aí o Supremo Chamador chama outro, pastor Fabrício. Pastor Fabrício já foi Deus numa mensagem minha hoje. Fica aqui do lado do pastor Valdir. Mas faz de conta que o pastor Fabrício é aquele cri-cri. O que é um cri-cri? Um criador de problema. Para cada solução ele vê um problema. Uma pessoa de difícil relacionamento. Uma pessoa tóxica. Uma pessoa que torna o negócio... O pastor Fabrício não é assim, né? Ele é bem leve, né? Bem leve, graças a Deus. Mas faz de conta que ele é assim. E aí o pastor Valdir está lá, exercendo o chamado junto com o pastor Fabrício. O negócio não está fácil. Não rompe, é atribulado.
é difícil, né? Os céus parece que estão em bronze fechado. Aí o pastor Valdir fala assim: eu vou desistir por causa dele. Esse irmão está tornando a minha caminhada difícil. Esse irmão está tornando o meu chamado dificultoso. Eu não sou Rambo para suportar esses negócios, não. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou entregar minha célula. Eu vou sair do ministério do teatro. Eu vou sair do ministério Kids. Sei lá, eu vou desistir. Pergunto eu, quem chamou ele? Ele ou ele? O Supremo Pastor. Então por que e eu chamei o pastor Fabrício porque ele é menor que o pastor Felipe? Por que às vezes a gente desiste por causa de algo pequeno? Vai ter volta. Por que, gente, você desiste? Não dá para aguentar esse rapaz, não. Eu não consigo aguentar essa situação. Mas não foi ele que chamou ele. Foi ele. Como ele não tem certeza de quem chamou, ele olha para esse aqui que nos chamou. E por causa daquele que não foi chamado, você deixa o seu chamado. Você não tem certeza. Às vezes isso aqui, irmãos, pode ser um parente seu, um cônjuge seu. Ao silêncio da morte na igreja. Um colega de trabalho, um irmão de igreja, não sei, irmãos. Só que às vezes você pensa que essa pessoa foi colocada do seu lado, é para dificultar você, mas essa dificuldade vai te dar cancha, vai te dar calo, vai te dar força, para você resistir maiores dificuldades lá na frente. Tenha certeza de quem te chamou. Eu estou largando a igreja, eu estou largando tudo por causa de quem? De quem te chamou ou de quem não te chamou? Outra coisa, você não se chama, não é um auto-chamado. Como assim não é um auto-chamado? Hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou bem. Estou desanimado, estou down. Tinha uma música do Fruto Sagrado antiga, né? Hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo jó, igual ao pó, não sei. Hoje eu não estou legal. Mas foi você que te chamou? Ou foi ele que te chamou? Se o seu chamado é baseado no teu sentimento, irmão, se o teu chamado é baseado naquilo que você sente, se o teu chamado é baseado naquilo que você quer, você é o seu Deus. Então, se você é o seu Deus, que você se defenda. Se você é o seu Deus, que você se salve. Então, você pode estar para baixo, você pode estar down, pode estar tudo dando errado para você, mas quem te chamou foi Ele, não foi você. Quem te chamou não foi as circunstâncias. Nós não somos chamados nas circunstâncias boas. Se tudo está dando certo, é porque Deus está comigo, meu irmão. Quando nós estamos nessa militância, nessa batalha, nós temos o mundo como nosso inimigo, nós temos o diabo como nosso inimigo, nós temos o pecado como nosso inimigo, e eles vão fazer de tudo para dificultar. Então, se está difícil, de repente, é porque Deus está com você. Se há um vento contrário soprando, Deus continua com você. Pode sentar, gente. Você tem certeza de quem te chamou? Tem certeza? Tem certeza? Chamado. Jesus convoca aqueles homens. Jesus chama aqueles homens. Não as circunstâncias. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Quinto verso. 2 Timóteo 3, 5. Vamos lá? Timóteo. 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Não, 1 Timóteo. Em 1 Timóteo.
a fim de agradar aquele que vos alistou. 2 Timóteo capítulo 3, é nesse capítulo mesmo. Primeiro, é o texto que fala que aquele que milita, não milita, ele só milita para agradar aquele que o alistou. Me ajuda aí alguém, acha aí por favor. Está nesse capítulo. É 2 Timóteo 2,5, obrigado. 2 Timóteo 2,5, perdão aí, irmão da mídia. 2 Timóteo, é isso mesmo? Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Continua. Próximo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. 7. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Vai. Lembra de que Jesus Cristo é que te dá descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Vai. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. 12. Se sofremos, também com Ele reinaremos, se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Nesse capítulo, Paulo fala o quê? No final dele, que nós militamos para agradar aquele que nos arregimentou, aquele que nos alistou. Quem te alistou foi Deus. Às vezes eu fico assim com o Senhor: Deus, o que o Senhor viu em mim, hein? O Senhor tem certeza que sou eu mesmo? Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sei, mas Deus não me chamou por causa de mim, Deus me chamou por causa dele mesmo. Chamado, não foram circunstâncias. Jesus chama os discípulos e depois Jesus faz o quê? Jesus dá para eles poder e autoridade, revestimento. Jesus chama os discípulos e Jesus reveste os discípulos. Jesus chama os discípulos e os reveste de poder e autoridade. Jesus chama aqueles homens e enche eles de autoridade e de poder. A autoridade nos dá autenticidade para o trabalho e o poder nos dá efetividade para exercer o trabalho. A autoridade é a capacidade para exercer a missão que Deus nos deu. A palavra autoridade, ela tem a sua origem na palavra autor. Autoridade vem de autor. Autoridade vem de aumentar. O latim augere, aucto, aumentar, ampliar. Nós temos uma linha de ação. E quando nós temos a autoridade do Senhor sobre nós, Ele aumenta a nossa linha de ação. Deus nos deu ali, Jesus deu ali aos discípulos autoridade, no primeiro versículo, sobre todos os demônios. Fala comigo, todos os demônios. Para pensar nisso. Eu não sei, eu não sou um especialista em inferno, graças a Deus, porque eu não vou para lá. Tem um livro chamado assim, A Suprema Revelação do Inferno. Eu passei longe. Eu não quero saber, eu não vou para lá. Então eu não sei quantos demônios tem no inferno, mas sei lá, deve ter uns bilhões, uns bilhares, não sei. A Bíblia fala que o Senhor deu aos discípulos autoridade sobre todos. Imagina, irmãos, o herezinho, você tem autoridade. O herezão tem autoridade também. O Exu de não sei o que tem autoridade. Uma potestade de governador Valadares, você tem autoridade sobre ela também. Autoridade que age sobre Minas Gerais, você tem autoridade sobre ela também. Potestade que age no Brasil, você tem autoridade sobre ela. Que age na América do Sul. O chefe lá, o que caiu, o ex-anjo de luz, nós temos autoridade sobre ele também. Ele deu autoridade sobre todos os demônios. Queridos,
Quando você está andando, o inferno estremece, porque há uma autoridade do Senhor sobre a sua vida. Você recebe isso? Aleluia. Se você não recebe, já é verdade também, porque Ele já te deu, irmão. Já está com você. Recebido ou não recebido, já está com você. Ele já te deu. Coloca isso em ação. Repreende mesmo. Fala mesmo. Coloca em exercício o poder que há no nome de Jesus. Coloque em exercício o poder que há no sangue de Jesus. Você tem autoridade. Essa pessoa que o Espírito Santo colocou no teu coração, pode ter potestade, pode ter o inferno nele, mas quando você fala, eles têm que largar a mente, largar o coração, largar tudo. Eles têm que sair, porque Deus deu autoridade a você. A autoridade de Deus amplia o nosso raio de ação. Poder é a capacidade de impor a vontade de um soberano. É a capacidade de fazer a vontade de Deus cumprida, realizada. Oh, irmãos, e a minha pergunta é: nós queremos o cumprimento da vontade do Senhor? Aleluia! Quem deseja o cumprimento da vontade do Senhor? Às vezes, irmãos, eu fico me questionando se nós verdadeiramente queremos avivamento. Eu me questiono isso. Se você estuda o avivamento do país de Gales, quando o avivamento veio sobre o país de Gales, os cinemas fecharam e viraram igrejas. Os teatros fecharam e viraram igrejas. Os estádios de futebol fecharam e viraram igrejas. Nós queremos isso? Nós queremos isso realmente? Já pensou, irmão? Não tem entretenimento para a carne, é só coisas do Espírito. A vontade do Senhor. Mas a gente age como criança. Semana passada lá em casa, a minha filha foi fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Eu fui começar a rir. Lília, não ri não, ensina ela como é que faz. Mas na hora o Espírito Santo falou assim: é assim que vocês estão agindo, é assim que vocês fazem. Santificado seja o nosso nome, nós queremos o nosso nome. Eu acho legal o negócio do sal, vós sois o sal, amém? Vós sois o sal da terra, é bom pra caramba, porque a gente vai no churrasco, a gente come uma carne, ninguém fala assim: onde é que foi comprado esse sal que salgou essa carne? Ninguém pergunta assim: quantas pitadas de sal foram usadas nessa carne? Ninguém fala assim quando come aquele pedaço de carne, sei lá qual que você gosta, e derrete na boca: que sal maravilhoso. Ninguém fala do sal. Ninguém quer saber onde o sal foi comprado. Ninguém quer saber qual medida de sal foi usado. Ninguém elogia o sal, todos elogiam a carne. O sal desaparece para que a carne venha aparecer, para extrair o melhor da carne. Nós somos sal para desaparecermos, para extrair o melhor da humanidade, extrair o melhor das pessoas, extrair a qualidade das pessoas, e a gente desaparece. Mas a gente quer mídia, poder, capacidade de impor a vontade de um soberano, capacidade de impor a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus realizada, principalmente nas orações contrárias. Pastor Moisés nos ensina assim de forma muito própria sobre dínamos, né? Poder. Ele usa até aquela expressão, aquela peça do carro, né? O dínamos, que significa poder. Mas uma outra palavra que se origina do dínamo, sabe o que é, irmãos? Dinâmico. A palavra dinâmico significa alta concentração de poder.
O poder do Espírito Santo nos dá capacidade de sermos dinâmicos. E para nós, dinamismo, ser dinâmico é ser alguém o quê? Criativo. E quando nós somos cheios do poder de Deus, nós somos criativos nas estratégias que o Espírito Santo nos dá para vencer as obras do diabo. Na Copa de 1978, na Argentina, um grupo de missionários, essa agência missionária sempre faz isso em grandes eventos. Eles levam missionários para os grandes eventos, é a Copa do Mundo, é Carnaval, Olimpíadas. Essa agência missionária trabalha com isso. Em 78 foram evangelizar na Argentina e não estavam tendo êxito na evangelização. Ninguém prestava atenção, ninguém dava atenção, ninguém olhava, ninguém parava, era só negativa. E eles foram orar para que o Espírito Santo lhes desse uma estratégia para vencer aquela resistência. E o Espírito Santo pega um missionário e fala assim: olha, vocês precisam agir com o espírito oposto ao espírito que reina, que comanda na Argentina. E eles foram pesquisar sobre a Argentina. E eles viram que o espírito que atua naquela nação é um espírito de orgulho, um espírito de soberba. E o Espírito Santo falou assim: haja com o espírito oposto ao espírito que comanda essa nação. E o que esse grupo de missionários fazia? Eles iam nos estádios onde tinham os jogos de futebol, eles se reuniam na frente dos estádios e antes de evangelizar, os missionários dobravam o joelho na frente de todos os torcedores, colocavam a cara no chão e se humilhavam ao espírito oposto da soberba da nação. Dinamismo, uma estratégia para agir. E quando eles agiram com o espírito de humilhação, o espírito do orgulho foi quebrado. Uma estratégia dinâmica trouxe uma quebra de uma ação maligna. E aqueles que antes não davam ouvidos à mensagem do Evangelho, porque eles tiveram um dinamismo, o poder do Espírito Santo de agir de forma oposta aos demônios, eles obtiveram êxito. Irmãos, busca esse poder do Espírito Santo, essa capacidade do Espírito Santo, porque as resistências estão sendo quebradas. Aleluia. Espírito oposto, seja dinâmico. Eu acho muito legal, irmãos, as estratégias que líder de célula, irmão, o cara é ninja. Líder de célula é ninja. O cara busca umas estratégias do Espírito Santo e é um bolo consagrado, e é um pão de queijo consagrado, e é, sei lá, irmão, um churrasco consagrado. É tudo na ação do Espírito, no dinamismo do Espírito. E as forças malignas estão sendo quebradas. É um chá consagrado. Você convoca ali, irmãos, na estratégia do Espírito. É uma estratégia do Espírito. Há uma estratégia do Espírito para quebrar as resistências de governador Valadares. Há uma estratégia do Espírito que Deus está dando a esta casa para quebrar as resistências dessa cidade. Há uma estratégia do Espírito, há um poder do Espírito dado a nós de forma graciosa e poderosa para termos êxito contra aquilo que o diabo queria fazer, porque não vai mais fazer, porque a igreja se levantou. Aleluia. Mas o poder não flui de quem é enviado. O poder flui de quem envia. O poder não emana de quem é enviado. O poder emana de quem envia. Eu não posso manifestar poder se eu não estou conectado à fonte de poder. Como que eu quero manifestar poder sem conexão com a fonte de poder? Não dá, irmãos. Não dá. Queridos, o mundo do Espírito não trabalha com quem você não é. O mundo do Espírito trabalha com quem você é. E às vezes nós somos fakes, irmãos. Tem um negócio aí que a galera gosta, chamado cosplay. O que é cosplay, gente? É uma fantasia, né? É a fantasia. A pessoa vai lá, faz cosplay sei lá, de Superman, faz cosplay de Goku, faz cosplay de Sonic, de Mario, faz uma fantasia.
Aí vai lá, tem os encontros aí dos animes, o pessoal vai tudo de cosplay, e infelizmente tem gente que faz cosplay de crente. Tem gente que faz cosplay de servo de Deus. A pessoa chega aqui, irmão, você olha para ele, é um crente. O cara levanta a mão, o cara faz uma cara de adorador, já viu a cara do adorador? O cara tem até a gíngua do adorador. É crente. O cara solta uma rajada de glória, é servo, mas é um cosplay. É uma fantasia que ele só coloca quando entra naquela porta ali, ó. Deus não trabalha, o mundo do espírito não trabalha com quem você não é. O mundo do espírito trabalha com quem você é. O problema de você usar cosplay de crente é que na hora que você tem que orar para alguém ser curado, a pessoa não é curada. O problema de você usar cosplay de crente é que quando você tem que orar para o demônio sair da vida de alguém, ele não sai. Ah, pastor, tem uma resistência, tem um demônio, tem isso. O demônio está na frente do espelho. É o cosplay que você faz. O silêncio da morte na igreja de novo. Quando Naamã chega diante de Eliseu, o mundo do espírito trata Naamã como ele era, não como ele não era. Naamã queria ser tratado como general campeão, mas Eliseu trata ele como leproso, porque o mundo do espírito não trabalha com o que você não é, é com o que você é. Naamã ficou revoltado, porque o mundo do espírito tratou ele com aquilo que ele era por dentro. Eliseu nem olha para a cara de Naamã, porque ninguém olhava para a cara de leproso. Ele foi tratado como leproso, não como general. Deus falando com Naamã: Naamã, você é general dali para fora, daqui para dentro você é um leproso, e você vai ser tratado assim, e se você se humilhar, você vai ser restaurado. Deus não ouve oração de pecador. Só tem um pecador que Deus ouve oração: pecador arrependido. Se é um pecador arrependido, Deus ouve, mas se é cosplay de crente, não ouve. Os filhos de servas foram expulsar um espírito maligno. Manifestou naquele espírito maligno o dom dos Grace. Eles deram um golpe de jiu-jitsu nos caras, eles saíram correndo. Falaram assim: nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Paulo, mas vocês são falsos. Irmãos, o poder está nele. Mas para que eu possa exercer esse poder e manifestar, eu tenho que estar conectado nele. Você vai entender agora. 3 rapazes chegaram ao pastor, falaram assim: pastor, a Bíblia manda sermos cheios do Espírito Santo. Não entendemos o que é isso. Nos explica. O pastor dá uma peneira para os 3 e fala assim: vai lá no rio, enche essa peneira de água, volta aqui, que eu vou explicar o que é ser cheio do Espírito Santo. Os rapazes foram até o rio com a peneira, botava a peneira no rio, tirava, não tinha água. Botava a peneira no rio, tirava, não tinha água. 2 rapazes falaram assim: o pastor está de sacanagem com a nossa cara. O pastor está fazendo bullying. O pastor está brincando com a gente. 2 foram embora. Um ficou lá, pegava a peneira, colocava, botava a mão, aí levantava, a água saía. Botava a camisa, botava um plástico, tudo saía. Umas 4 horas depois, o pastor vai até o rio, e vê o rapaz lá triste, colocando a peneira, fazendo de tudo para manter a água dentro da peneira e não conseguia. E o rapaz derrotado falou assim: pastor, não consegui, não entendi. E o pastor disse assim: a peneira só fica cheia de água se ela estiver mergulhada no rio. Quando a peneira está fora do rio, a água se vai dela. Você só vai ser cheio do Espírito se você estiver mergulhado no rio do Espírito. Aí você sai do rio, o que acontece? Vazio. Tem que estar mergulhado, irmão.
Tem que estar mergulhado. Tem que estar mergulhado. Tem que estar conectado. Para manifestar poder, tem que estar conectado à fonte de poder. E a fonte de poder é o rio do Espírito Santo de Deus. De repente você veio aqui hoje, caiu de paraquedas, né? Meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Pensei que ia ouvir outro negócio, pensei que eu ia receber outra coisa. Eu não estou ouvindo aquilo que eu quero ouvir, graças a Deus. Deus não nos dá aquilo que queremos, Deus nos dá aquilo que precisamos. E o que você está precisando para romper é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Poder, poder, poder. João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, 5. João 15, 5. Ó, o 5 e o 7. Eu sou a videira. Quem está falando isso? Jesus. Eu sou a videira. Vós, as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem estiver em mim, esse vai dar muito fruto. Mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Mais 2, Senhor. Mais 3, Senhor. Mais 4, Senhor. Mais 5, Senhor. Mais 100, Senhor. Estamos ligados em Ti, Senhor. Queremos dar fruto. Oh! Sabe o que mostra que você tem intimidade com Deus? Filhos. Não é o que nós fazemos no prédio. Irmãos, eu não sei, tem crianças aí, amém, não sei, mas eu não sei precisar para os irmãos quantos momentos de intimidade eu tive com a minha mulher. Mas vocês têm prova que pelo menos 3 eles são sérios. Tem 3 meninas lá, Nina, Ive, Thalita. Se alguém me acusar assim, você nunca teve intimidade com a sua mulher, mentira, aqui é a prova. Faz o DNA. Vai, tem meu gene lá. A prova da intimidade são os filhos. 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 Deus quer filhos. O noivo quer que a noiva produza. O marido procura uma mulher producente. E o pastor já falou para nós aqui, o profeta, a esterilidade já foi quebrada. Filhos espirituais. Filhos espirituais. Chamado, revestimento, envio. Aleluia. Envio. Queridos, aqui era o final do ministério de Jesus na Galileia. E acontece aqui uma transição sobrenatural no ministério de Jesus. Quando nós lemos, parece que não tem muita importância, mas essa transição trouxe um resultado até os nossos dias. Jesus estava transicionando os ouvintes para praticantes. Jesus estava transicionando aqueles que eram alvos da missão para aqueles que agora eram agentes da missão. Jesus estava transicionando aprendizes para que eles se tornassem ensinadores. Jesus estava transicionando aqueles que assentavam aos pés para aprender, para aqueles que usavam seus pés para ir ensinar aos outros. Jesus estava transicionando os receptores para os produtores de conteúdo. Jesus estava transicionando os discípulos para os apóstolos. É aqui nesse momento que Jesus começa a produzir o ministério apostólico, despertar o ministério apostólico na vida daqueles 12 homens.
Até aqui eles eram discípulos. Só receber, e ser discípulo é bom pra caramba. É muito bom ser discípulo. Meu irmão, é gostosão aí. Segunda-feira eu estou trabalhando, ralando, nesse sol gostoso de Governador Valadares, aguentando um monte de coisa, estou assim tal, mas eu sei que eu vou chegar aqui às 20 horas, vai ter um homem cheio do Espírito Santo aqui no violão, eu posso chegar aqui arrebentado, eu vou chorar na presença do Senhor, eu vou receber mais de Deus, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é? Hã? Não, não é pegadinha não. Só que aí, irmãos, Deus vai colocando você em situações para você deixar de ser só um recebedor, para você ser um produtor. Seja dinâmico. Seja dinâmico. O pastor sempre tem falado conosco, é no dia a dia. É no dia a dia, é no cotidiano que você vai colocando isso em prática. E Deus vai te colocando em situações. E você não vai nem procurar, vai aparecer na tua frente. Irmão, me surpreendi um dia, eu peguei uma passageira. Sabe aquelas folhas de maple, aquela folha da bandeira do Canadá? Eu uso aquilo como cheirinho no meu carro. E às vezes a cor do negócio é verde. Aí eu pego uma passageira ali no mercado, ela entra no carro e fala assim comigo, e essa folha de maconha aí? Aí eu, é maconha, é? Aí sabe o que ela me falou, irmãos? Um maconheiro reconhece o outro. Falei, caraca, essa é nova. Me chamaram de um monte de coisa. Pastor Felipe, eu fiquei assim, que é isso? Eu falei, né? Aí ela falou assim para mim, você sabe, é que eu sou de outra cidade, sou de BH, você sabe onde vende um negócio bom aqui? Eu falei assim, olha, ali na rua Barba Eleodora, entre a rua São Paulo e a Belo Horizonte, depois ali do negócio de padaria aqui, entre o shopping e feira, tem um lugar lá, é ICB. Segunda-feira à noite tem um cara que dá um negócio pra gente, e ele toca um violão pra gente usar, e tem uma fumaça. E ela é quanto? Eu falei, é tudo. É tudo. Ela, eu vou lá experimentar. Falei, vai, você não vai se arrepender. Porque o gerente lá é bom. E você vai viciar no negócio. Oportunidade, irmãos. Amém? Apóstolo. Uma transição de discípulo para apóstolo. Uma transição de quem ouve para quem se transforma numa testemunha. E testemunha significa mártire, não é? O que é um mártire? É alguém que morre por uma causa. Você só faz isso no poder do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, para você ser enviado, às vezes não, acho que quase sempre, o ato de ser enviado, às vezes, é um ato de ser humilhado. O ato de ser enviado é o ato de ser humilhado, porque às vezes no envio você tem que se rebaixar e se humilhar. Às vezes a gente tem resistência aí com até pessoas, e eu fico imaginando a vida do Senhor Jesus, sabe? Jesus indo de pessoa a pessoa. Eu fico imaginando Jesus lá no céu. Cara, eu sou muito abençoado com os irmãos aqui da igreja tocando música, ali, sabe?
O pessoal cantando aqui, eu viajo, irmãos, eu não queria nem pregar hoje, só queria que vocês cantassem. Falei, Deus, toma mesmo. Vai tomando os irmãos da música até meia-noite. Eu só dou um amém, graças a Deus. Mas imagina Jesus lá no céu, com um arcanjo na guitarra, um querubim no vocal, um serafim na bateria, recebendo aquela adoração, aquele ambiente de glória no céu. E Jesus, ele desce. Jesus faz o quê? Desce. Desce. Jesus, ele é o primeiro apóstolo. Ele foi o primeiro enviado. Ele é o supremo apóstolo. Ele é aquele que foi enviado. E desceu. Para quê? Para encontrar uma criança. Colocar uma criancinha no colo. Porque ninguém queria as crianças. E Jesus falou que deixa vir a mim as crianças. Jesus, irmãos. Jesus ia até uma prostituta que foi condenada num tribunal humano para a morte. Jesus até ela a livrá-la da morte. Jesus ia para uma senhora que estava encurvada. Jesus ia para um velho paralítico. Pessoas marginalizadas. Pessoas deixadas de lado. O supremo apóstolo. O supremo Senhor de tudo, aquele que deixou a sua glória, deixou o seu poder lá no céu e desceu até nós, para vir por nós. E às vezes nós estamos cheios de orgulho e não queremos ir a alguém. Para você manifestar poder, você precisa descer. Porque até para o Espírito Santo encher a igreja, até o Espírito Santo teve que descer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus teve que descer, o Espírito Santo teve que descer. Envio é descer. Envio às vezes é se humilhar. É aquela situação de você não sabe se você vai ser aceito, se você vai ser rejeitado. E você pode ser rejeitado por causa do teu posicionamento, por causa da palavra do Evangelho, e você fica naquela sinuca, naquela dúvida se você faz aquilo, se você não faz aquilo. Mas isso é ser um mártir. Você está matando a sua autoestima, matando a você mesmo, para que através de você venha fluir o poder do Espírito Santo, para que através de você venha fluir a palavra do Evangelho. Não tenha medo, tenha fé, aleluia. Somos semeadores da palavra. Um camarada estava vendendo um sítio, vocês chamam de chácara aqui, né? Vendendo uma chácara, colocou lá a placa, vende-se. Aí o primeiro comprador, pastor Valdir, primeiro comprador, aí está lá o cara na porta, o comprador veio, experiente, falou assim, ó, essa terra aí é boa para plantar? Eu não sei. Essa terra dá milho? Dá não. Essa terra dá arroz? Não, dá não. Essa terra dá feijão? Dá não. E mandioca? Também não. Aí o comprador coçou a cabeça, olhou assim, ele não entendia muito, né? Mas ele olhou assim, pô, mas botou a mão. Mas e se plantar? Se plantar dá tudo. Se plantar dá arroz, se plantar dá feijão, se plantar dá batata, se plantar dá mandioca, se plantar da cura, se plantar da libertação, se plantar da enchimento do Espírito, se plantar da restauração, se plantar da família transformada, se plantar da libertação de vícios, se plantar teremos 100 pessoas para o Senhor. Tem que plantar, igreja. Mas aí não quer plantar, como é que vai dar? O chão dá, se eu plantar, se eu não plantar, o chão não dá. Ó, raiz aí, ó. Plantei amor com um coração profundo, dei amor a todo mundo, ainda tem amor para dar. Plantar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu acho interessante, Lucas no capítulo 9, para a gente orar.
2, coloca no 2, Lucas 9, 2. Enviou-os a pregar o reino. Fala comigo, enviou-os a pregar o reino. Queridos, não é pregar sobre o reino, é pregar o reino. É diferente. Você fala sobre algo que você não tem propriedade para falar. Quando eu morava no Rio, eu falava sobre Valadares. Eu morava lá no Rio de Janeiro. Eu não conhecia a cidade. Então eu falava sobre a cidade de Valadares. É uma cidade mineira, perto da Bahia. Tem o Democrata de Governador Valadares. Tem a Casa da Bênção lá. Tem uns irmãos. Eu falava sobre a cidade. Mas um dia eu vim morar aqui. E hoje que eu moro aqui, eu não falo sobre aqui, eu falo daqui. Não é falar sobre o reino, é falar o reino. É a vivência do reino. É a vivência do reino, é a vivência do evangelho. Você só fala daquilo que você vive. O evangelho transformou a sua vida de forma poderosa. O poder do Espírito Santo fez algo sobrenatural na sua vida. Coloque isso em prática. Pregue o reino, não pregue só com a boca, né? Viva o reino no seu dia a dia. Faça o reino fluir através da sua vivência. Faça o reino fluir através do seu dia a dia. Faça o reino fluir através de você. Aleluia. Pregue o reino. Jesus transiciona o seu ministério ali na Galileia, transformando discípulos em apóstolos. Pastor Moisés, aleluia, tem transicionado esta casa, transformando essa casa de discípulos para uma casa que manifesta o envio apostólico. De 2 em 2, em cada rua, em cada casa, em cada prédio, em cada estabelecimento comercial, sabe, irmãos, em cada bairro desta cidade, em cada pessoa que aqui está, vai ser conhecido o poder do Evangelho, o poderoso poder do Evangelho, através da nossa vivência, do dia a dia, porque nós fomos criados para manifestar as boas obras. Amém? 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 Vamos orar, irmão?